Você está sintonizado na Estação Sombria FM, onde a chuva nunca para e as estradas nunca terminam. A história dessa noite chega pelo chiado até você. Então relaxe, ouça com atenção e não olhe pelo retrovisor. Sei que vocês usam este vídeo para adormecer, então antes disso, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Aliás, de onde vocês são e que horas estão assistindo agora? Acomodem-se e relaxem. A primeira coisa que percebi foi o cheiro metálico e acre que me atingiu muito antes de eu entrar na clareira. Ele revirou meu estômago com um tipo de medo primal, mas nada poderia me preparar para o que encontrei ali. Um acampamento que parecia ter sido destruído por algo muito pior do que qualquer urso. Eu havia estado caminhando pela trilha dos Apalaches por 3 semanas, aproveitando a solidão e o desafio. O clima estava perfeito, a paisagem era deslumbrante e eu havia me acomodado em um ritmo confortável de caminhar, montar acampamento e dormir sob um céu estrelado. Mas naquela tarde, enquanto atravessava uma densa área de arbustos, tudo mudou. A clareira tinha cerca de 10 metros de largura, cercada de pinheiros imponentes que pareciam se inclinar, como se tentassem esconder o que havia dentro. Uma barraca, ou o que restava dela, estava em pedaços, seu tecido tremulando fracos ao vento. O conteúdo de uma mochila estava espalhado pelo chão da floresta, roupas e equipamentos jogados como confete após uma particularmente violenta festa. Mas foram as manchas escuras sobre as agulhas de pinheiro que fizeram meu sangue gelar. Muito escuras para serem lama, muito vermelhas para serem qualquer outra coisa. Eu fiquei paralisado na beira da clareira, minha própria mochila de repente parecendo um peso de chumbo nos ombros. Minha mente corria, tentando entender o que estava vendo. Um ataque de urso? Mas ursos não destruíam barracas assim, eles não espalhavam pertences com tanto fervor. Eu deveria ter dado meia volta naquele momento e caminhado o mais rápido que pudesse até a estação de guardas florestais mais próxima, mas algo me mantinha no lugar. Uma curiosidade mórbida misturada com um senso de responsabilidade. E se alguém estivesse ferido? E se precisassem de ajuda? Engolindo em seco, dei um passo hesitante para a clareira. O cheiro ficou mais forte e me fez enjoar. Levantei meu lenço sobre o nariz, mas isso pouco fez para bloquear o fedor. Alguém? Chamei, minha voz soando pequena e assustada no silêncio assustador da floresta. Tem alguém aí? Precisa de ajuda? Não houve resposta. Apenas o sussurro do vento entre os pinheiros e o batimento do meu coração em meus ouvidos. Algo brilhou entre os detritos da barraca destruída. Meus olhos procuravam qualquer sinal de movimento, qualquer indício de vida, mas não havia nada. Apenas destruição e aquelas manchas escuras e ameaçadoras. Um objeto retangular chamou minha atenção. Abaixando-me, vi que era um celular, sua tela quebrada, mas ainda intacta. Com dedos trêmulos, peguei o aparelho. A bateria estava morta, mas mesmo essa pequena conexão com o mundo exterior me fez sentir um pouco menos sozinho. Quando me levantei, algo mais chamou minha atenção. Pegadas, mas não as que você esperaria de ver em um acampamento. Elas eram diferentes, maiores do que qualquer pé humano que eu já havia visto, com impressões longas e curvas na ponta de cada dedo, como garras. De repente, a floresta ao meu redor parecia muito mais escura, muito mais ameaçadora, e eu precisava sair dali agora, mas ao me virar para ir embora, uma rajada de vento trouxe um novo som. Um gomido tão fraco que mal conseguia ouvir. Ele vinha do outro lado da clareira, onde a vegetação era densa e selvagem. Todos os meus instintos gritavam para eu correr e me afastar o máximo possível daquele lugar, mas aquele som poderia ser alguém precisando de ajuda, alguém ferido. Eu realmente poderia ir embora sem verificar?
Xingando minha própria consciência, me aproximei da origem do som, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que seria ouvido por qualquer coisa que estivesse se escondendo nas sombras. À medida que me aproximava, o gomido ficou mais alto e claro. Soava animal, mas não como qualquer animal que eu já havia ouvido antes. Afastei um último galho e encontrei um pequeno buraco formado pelas raízes de um enorme ocalho. E ali, agachado nas sombras, havia algo que à primeira vista parecia um cachorro, mas quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que era maior do que um canino normal. Seu pelo era gris e enredado, coberto de sujeira e manchado com o que parecia ser sangue, e quando seus olhos se voltaram para mim, senti minha respiração travar na garganta. Eram olhos conscientes, cheios de uma dor que parecia quase humana em sua intensidade. A criatura gemeu novamente e se encolheu quando dei um passo involuntário à frente. Foi então que vi a armadilha. Sua pata traseira estava presa em um laço de aparência feroz, o metal cravando-se dentro da carne. Por um longo momento, apenas nos encaramos, eu e aquela criatura impossível. Eu sabia que deveria estar aterrorizado. O que quer que fosse, provavelmente havia sido responsável pela carnificina na clareira. As garras, mal visíveis sob o pelo enredado, poderiam me despedaçar em segundos. Mas tudo o que senti foi pena e um estranho desejo inexplicável de ajudar. Telegrafando lentamente meus movimentos, me aproximei. A criatura me observava cautelosamente enquanto eu revirava minha mochila e finalmente tirava meu canivete multiuso. "Está tudo bem", disse suavemente, não sendo certo se a criatura poderia me entender. "Vou te ajudar, mas por favor, não me coma." Ao me aproximar, a criatura rosnou suavemente na garganta, mas não se jogou em mim nem mostrou os dentes. Ela apenas observava, aqueles olhos inteligentes nunca se desviando do meu rosto. A armadilha estava muito apertada, então eu precisava de toda a minha força e de todo o meu conhecimento limitado de primeiros socorros na vida selvagem para libertá-la sem causar mais ferimentos. Enquanto isso, estava consciente daqueles olhos em mim, do hálito quente que cheirava a carne podre e algo mais, algo selvagem e antigo. Finalmente, com mais uma torção do canivete, a armadilha se soltou. A criatura imediatamente puxou sua pata ferida para si mesma, lambendo a ferida com uma língua que parecia longa demais para sua boca. Eu me afastei lentamente, meu coração acelerado. Agora eu não poderia chamar o controle de animais e tinha a sensação de que, mesmo se pudesse, isso estava muito além do que eles normalmente lidavam. A criatura estava trêmula ao princípio, mas rapidamente ganhou força. Era maior do que eu imaginava, facilmente do tamanho de um urso. Ela estava em 4 patas, mas não como um urso. Enquanto a assistia com boca aberta, ela se levantou sobre as patas traseiras, imponente sobre mim, e foi então que compreendi com perfeita clareza o que havia acontecido na clareira. Eu vi aquelas garras agora ao meu nível de olhos e soube que eu tinha que correr. Cada parte racional do meu cérebro gritava para eu me virar e correr o mais rápido que pudesse na direção oposta, mas eu permanecia enraizado no lugar, paralisado por aqueles olhos que agora me encaravam. A criatura deu um passo à frente. Eu fechei os olhos, esperando pelo fim, mas em vez de dentes e garras, senti um toque suave, quase afetivo. Abri os olhos e encontrei a enorme pata da criatura repousando levemente em meu ombro, seus olhos agora iguais aos meus e com uma expressão que só poderia descrever como gratidão. E tão rápido quanto havia aparecido, ela desapareceu com uma velocidade que não combinava com seu tamanho. Correu para a floresta, deixando-me sozinho com o meu coração acelerado e 1000 perguntas. Não sei quanto tempo fiquei ali tentando processar o que acabava de acontecer. Quando finalmente recuperei o fôlego e voltei para a clareira, a destruição ainda estava lá, um lembrete claro do que o que eu havia encontrado não era um gigante gentil, era um predador capaz de violência terrível. E ainda assim, tinha mostrado inteligência e compaixão, mesmo uma espécie de humanidade.
Eu sabia que deveria reportar o que havia encontrado. Os guardas florestais precisavam saber sobre o acampamento destruído, sobre a possibilidade de um animal perigoso na área. Mas enquanto estava lá, observando as sombras se alongarem pela clareira, percebi que não poderia fazer isso. Quem iria acreditar em mim? Um monstro maior do que um urso, andando sobre duas pernas, com olhos cheios de consciência humana? Eles pensariam que eu estava louco, ou pior, que eu era de alguma forma responsável pela destruição ao meu redor. Não, isso teria que permanecer meu segredo, uma história wild demais para compartilhar. Quando a noite começou a cair, apressei-me para montar meu próprio acampamento longe da clareira. A floresta, que parecia tão acolhedora naquela manhã, agora parecia viva de segredos e perigos ocultos. Cada sussurro de folhas, cada galho estalando me fazia pular. Dormir era impossível. Eu deitei na minha barraca e todos os meus sentidos estavam tensos para capturar qualquer sinal de retorno da criatura. Mas a noite passou sem incidentes. A floresta estava quieta, exceto pelos sons noturnos habituais. Quando a manhã finalmente raiou, rapidamente arrumei minhas coisas e me dirigi para a trilha, ansioso para colocar o maior distanciamento possível entre mim e os eventos do dia anterior. Mas enquanto caminhava, minha mente continuava voltando àqueles olhos, àquele toque gentil em meu ombro, e percebi que a floresta havia mudado para mim. Não era mais apenas um lugar de beleza e solidão. Agora era um reino de mistério, de coisas além da minha compreensão. Cada sombra poderia esconder um segredo. Cada som inexplicável poderia ser algo extraordinário. Voltei a essa floresta muitas vezes desde aquele dia, mas nunca mais vi a criatura. Nunca encontrei qualquer sinal de sua existência. Às vezes me pergunto se imaginei tudo, se a solidão e a selvageria do lugar jogaram truques na minha mente. Mas então lembro do peso daquela pata em meu ombro, da inteligência daqueles olhos, e sei que lá fora, nas partes mais escuras e profundas da floresta, existem maravilhas e terrores, além dos nossos sonhos mais loucos. Basta termos coragem ou tolice suficiente para encontrá-los. No momento em que chegamos àquela estação de gasolina, soube que algo estava errado. Pode ter sido o letreiro de neon piscando como um inseto raivoso ao crepúsculo, ou talvez a forma como o sorriso do atendente nunca alcançava seus olhos. Mas quando saímos da minivan, esticando nossos membros cansados da viagem, não consegui afastar a sensação de que havíamos cometido um erro terrível. Pai? Clara puxou minha manga. Eu realmente preciso usar o banheiro. Assenti, distraído pela quietude do lugar. Estávamos no meio do nada, tendo tomado uma estrada cênica que há muito deixara de ser cênica e se transformada em um trecho aparentemente interminável de estrada empoeirada cercada por arbustos. Aquela estação de gasolina era o primeiro sinal de civilização que havíamos visto em horas. Ao nos aproximarmos da pequena loja de conveniência ligada à estação, um grupo de moradores em pé perto da entrada se endireitou e seus olhos se fixaram em nós com uma intensidade que me fez arrepiar a pele. Eles estavam sorrindo, mas havia algo estranho em suas expressões, muito amplas e fixas, como máscaras mal ajustadas a rostos humanos. O sino da porta tilingou quando entramos, um som incomunamente alto na loja silenciosa. O ar estava pesado com o cheiro de poeira e algo mais que eu não conseguia identificar, algo orgânico apodrecendo nos banheiros nos fundos. O balconista nos chamou com uma voz alegre, mas seus olhos nunca nos deixaram quando atravessamos os corredores. Eu podia sentir o peso de seu olhar nas minhas costas, fazendo os pelos do meu pescoço se eriçarem. Clara desapareceu no banheiro imundo, enquanto eu fingia olhar para a prateleira de lanches, tentando parecer casual apesar do desconforto crescente que sentia. Os poucos clientes na loja pareciam demonstrar um interesse incomum por nossa presença. Suas conversas caíam em sussurros enquanto nos observavam pelos cantos dos olhos.
Peguei um pacote de batatas fritas, mais por fazer algo com as mãos do que por qualquer desejo real de comer. Quando o virei, examinando a data de validade, notei algo estranho. A data havia passado há quase 1 ano. Confuso, verifiquei outro pacote, depois outro. Todos estavam vencidos, alguns há vários anos. "Está tudo bem?" A voz do balconista me fez pular. Ele apareceu silenciosamente ao meu lado, aquele sorriso fixo ainda colado ao seu rosto. "Sim, só olhando", murmurei, devolvendo as batatas fritas à prateleira. Seu sorriso se alargou um pouco, mas seus olhos permaneceram frios. "Não se preocupe com isso. O tempo aqui é um pouco diferente. Está tudo certo." Antes que eu pudesse responder, Clara saiu do banheiro com uma expressão pálida. "Pai", sussurrou, puxando gentilmente minha manga. "Podemos ir agora, por favor?" Aliviado por ter uma desculpa para sair, respondi: "Claro, querida, vamos pagar pela gasolina e estaremos a caminho." Enquanto nos dirigíamos ao caixa, notei um mural coberto de cartazes de pessoas desaparecidas. Havia dezenas deles empilhados uns sobre os outros, alguns amarelados pelo tempo. Minha respiração ficou presa na garganta quando percebi que todos mostravam pessoas que se pareciam conosco, famílias, turistas, pessoas apenas de passagem. O atendente seguiu meu olhar, seu sorriso nunca vacilando. "Muitas pessoas passam por aqui", disse casualmente enquanto registrava nossa compra. "Nem todas conseguem sair." Um frio percorreu minha espinha ao ouvir suas palavras. "O que você quer dizer com isso?" Ele riu, mas o som estava desprovido de qualquer real alegria. "As pessoas se perdem no deserto, tomam decisões erradas e às vezes decidem ficar." Entreguei-lhe o dinheiro, ansioso por completar a transação e voltar à estrada. Mas quando o atendente contou meu troco, seus dedos ficaram em minha mão por um momento a mais. Sua pele estava fria, quase cerosa ao toque. "Vocês, tomem cuidado lá fora", disse, seus olhos presos aos meus. "É fácil se perder depois que escurece. Talvez vocês devessem considerar passar a noite aqui. Temos um motel na estrada." "Obrigado, mas realmente precisamos ir", respondi, mal conseguindo manter o tremor dentro da minha voz. Peguei a mão de Clara e nos dirigimos para a porta, sentindo os olhares de todos na loja acompanhando cada um de nossos movimentos. Ao sairmos, notei que o grupo de moradores havia crescido. Agora eles estavam espalhados, alguns encostados em nossa minivan, outros bloqueando o caminho para as bombas de gasolina. Todos estavam sorrindo aquele mesmo sorriso estranho. "Por que vocês não ficam um tempo?" gritou um deles com uma voz amigável, mas com um toque de fome. Meu coração estava disparado, a adrenalina agora correndo nas minhas veias. Apertei a mão de Clara e forcei um sorriso agradecido, mas realmente precisávamos pegar a estrada. Com uma longa jornada pela frente, nos dirigimos para a minivan, enquanto a multidão se dispersava lenta e relutantemente. Eu podia sentir os olhares deles em nós, os sussurros, embora não conseguisse distinguir as palavras enquanto ajudava Clara a entrar no banco traseiro. Notei manchas escuras na calçada perto do pneu traseiro, que pareciam inquietantemente suspeitas. Entrei no assento do motorista e minhas mãos tremeram enquanto lutava com as chaves. O motor ligou e nunca estivera tão agradecido por aquele som em toda a minha vida. Enquanto nos afastávamos da estação de gasolina, olhei pelo retrovisor e vi que todo o grupo estava parado na estrada atrás de nós, assistindo-nos partir. Um homem acenou com a mão para se despedir, aquele sorriso sinistro ainda fixo no rosto. A voz de Clara era pequena e assustada. O que havia de errado com aquelas pessoas? Não sei, querida, mas estamos seguros agora e vamos sair daqui. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, notei algo que fez meu sangue ferver. A estrada à frente se bifurcava e nenhuma direção parecia familiar. Eu tinha certeza de que pegamos uma estrada reta sem curvas por milhas, mas agora, na escuridão crescente, nada parecia o mesmo. Reduzi a velocidade da minivan, encarando a placa de madeira rústica na bifurcação. Uma seta apontava para a esquerda com a palavra "Fique" pintada de forma rudimentar. A outra apontava para a direita e dizia "Saia".
Ambas as palavras pareciam brilhar nos feixes dos nossos faróis como se estivessem vivas, mudando de direção. Pai? Clara perguntou, sua voz tremendo. Hesitei, minha mente confusa. A bifurcação à esquerda parecia levar de volta as luzes, provavelmente para o motel que o atendente mencionou. A direita desaparecia na escuridão, a estrada mal visível além do alcance dos nossos faróis. Meu instinto era pegar a bifurcação à direita e me afastar o mais longe possível daquele lugar, mas surgiu uma dúvida inquietante. E se fosse uma armadilha? E se a saída nos levasse em círculos de volta à estação de gasolina? E se nossa única auspensa fosse ficar e enfrentar o que quer que estivesse acontecendo ali? A decisão pesava sobre mim. Cada segundo parecia uma eternidade. No retrovisor, eu podia ver faróis distantes se aproximando, alguém vindo da estação de gasolina, nos seguindo para ter certeza de que tomamos a decisão certa. Clara apertou minha mão, segurando-a firme. Pai, sussurrou, estou assustada. Tomei minha decisão e girei o volante enquanto aceleramos pela estrada que escolhemos. Eu sabia que não importava em que direção fôssemos, nossa jornada estava longe de terminar. A escuridão nos envolvia e a estrada à frente era incerta, mas estávamos juntos e estávamos nos movendo. E às vezes, quando confrontados com o desconhecido, é tudo o que se pode fazer. A estação de gasolina desapareceu atrás de nós, engolida pela noite. Mas sua memória permaneceu como um lembrete de que, às vezes, os verdadeiros horrores não são os monstros nas sombras, mas os rostos sorridentes que escondem segredos terríveis demais para imaginar. E enquanto dirigíamos na noite incerta, não conseguia deixar de me perguntar quantos outros haviam enfrentado essa escolha e aonde suas decisões os haviam levado. Tudo o que eu sabia com certeza era que qualquer coisa que nos esperasse, enfrentaríamos como família, juntos na noite, dirigindo em direção a um destino incerto. Mas lá no fundo, temia que tivéssemos cruzado um treceal aonde o mundo que conhecemos ficara para trás, e à nossa frente se encontrassem apenas mistérios e perigos que não podíamos começar a compreender. Tudo o que podíamos fazer era continuar dirigindo, esperar pelo melhor e rezar para que as forças que governam esta estranha e distorcida realidade nos guiassem salvos a casa. À medida que as milhas passavam e a escuridão se aprofundava, agarrei o volante, a esperança e o conhecimento de que qualquer coisa que viesse à frente, enfrentaríamos como família, juntos na noite, dirigindo em direção a um destino incerto. Está acordado ainda? Se sim, comente estação, para mostrar que ainda está aqui. A alvorada despontou, e os degraus da varanda gemeram sob meus pés, um som que parecia ecoar pela fazenda assustadoramente silencioso. Eu já havia feito essa viagem dezenas de vezes, mas algo hoje parecia diferente. O ar estava carregado de tensão, como a calmaria antes de uma tempestade. Quando levantei a mão para bater, um frio percorreu minha espinha. Mal sabia eu que estava prestes a entrar em um pesadelo que me assombraria por muitos anos. Sou assistente social em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais há quase uma década e já vi muitas famílias em dificuldades, casos de abuso e condições de vida terríveis, mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei na fazenda dos Ferreira naquele dia. A ligação veio ontem, de um vizinho preocupado, relatando atividades incomuns na velha casa de fazenda. Normalmente eu teria descartado isso como fofoca de cidade pequena, mas os Ferreira já estavam em nosso radar há algum tempo. Rumores de disputas familiares e um acidente recente envolvendo o filho mais novo os colocaram firmemente na categoria de risco. Aqui estava eu, parado na varanda, tentando ignorar o nó que se formava em meu estômago. Bati na porta, mas o som parecia desaparecer na vastidão dos campos de milho ao redor. Senhora Ferreira? Chamei. É o Bruno do Serviço Social. Estou aqui apenas para uma verificação de rotina. Experimentei a maçaneta, surpreso ao descobrir que estava destrancada, e a porta se abriu com um ranger longo que fez meus dentes se cerrarem.
Olá, alguém em casa? O interior da casa de fazenda estava escuro, com poeira dançando nos poucos raios de luz que conseguiam penetrar pelas janelas sujas. A sala de estar era uma bagunça, com móveis quebrados espalhados pelo chão. Meu coração começou a acelerar. Isso era mais do que apenas a desordem de uma casa familiar movimentada. Senhor Ferreira? Senhora Ferreira? Chamei novamente, minha voz ecoando pelos cômodos vazios. Ao entrar na casa, os sinais de desordem se tornaram mais pronunciados. Na cozinha, gavetas haviam sido arrancadas e seu conteúdo estava espalhado pelo chão. Uma mesa estava virada, uma perna arrancada. E na porta da geladeira, um desenho infantil estava preso por ímãs de letras do alfabeto. Os ímãs soletravam uma única palavra que fez meu sangue gelar: Sombros. Peguei meu celular, pronto para chamar reforços, mas percebi que não tinha sinal. Claro, a fazenda dos Ferreira era notoriamente remota. Um som vindo do andar de cima me fez congelar. Era suave, quase inaudível, mas no silêncio opressivo da casa poderia muito bem ter sido um tiro. Era o tiro de uma criança, e cada instinto me dizia para correr e sair de casa, dirigir o mais rápido que pudesse até a delegacia mais próxima, mas eu não podia, não com uma criança em perigo. Respirei fundo, me compus e comecei a subir as escadas. Cada passo rangia sob meu peso, anunciando minha presença para quem estivesse lá em cima. O segundo andar era mais escuro que o primeiro. As janelas estavam vedadas por dentro e o choro crescia mais alto à medida que me aproximava de uma porta no final do corredor que estava entreaberta. Um fragmento de escuridão me chamando para entrar. Estou aqui para ajudar, disse. O choro parou abruptamente e com dedos trêmulos empurrei a porta e entrei no quarto que estava completamente escuro. Liguei a lanterna do meu celular para iluminar o espaço. Era um quarto de criança, ou pelo menos tinha sido. Agora parecia mais uma cela de prisão. As paredes estavam cobertas de rabiscos frenéticos, figuras de palitos e formas monstruosas entrelaçadas em um mural caótico. A cama estava desfeita, sua estrutura torcida como se tivesse sido submetida a uma força imensa. E ali, encolhido em um canto, estava uma criança. Ei, disse, tentando manter minha voz calma e suave. Meu nome é Bruno. Estou aqui para ajudar. Você está bem? A figura não se moveu nem respondeu. Quando me aproximei, a luz do meu celular revelou mais detalhes. Era um menino que não tinha mais do que 9 anos. Ele balançava-se para frente e para trás, com os braços abraçando firmemente os joelhos. Eu me abaixei ao seu nível. Lentamente, o menino levantou a cabeça. Eu tive que sufocar um grito. Seu rosto era magro, os olhos fundos e circundados por olheiras, mas era sua expressão que realmente me gelava até os ossos. Era um olhar de puro, inabalável terror. Eles os levaram, vi suspor. A voz rouca como se tivesse gritado por horas. Quem levou quem, querido? Perguntei, sentindo uma pontada de incomodo correr por minha espinha. Os Sombros, disse. Querido, você pode me contar o que aconteceu? Os olhos do menino se agitavam pelo quarto, como se esperasse que as sombras se materializassem a qualquer momento. Eles vieram à noite. Eu ouvi a mamãe gritando, tentando lutar contra eles. A voz apagou-se e novas lágrimas brotaram em seus olhos. Estendi a mão para confortá-lo, mas ele se afastou do meu toque. Está tudo bem, disse suavemente. Você está seguro agora. Vou te tirar daqui, tá bom? Ele balançou a cabeça violentamente. Não podemos sair. Eles nos encontrarão. Eles sempre nos encontram. Quem vai nos encontrar? Perguntei. Mas antes que ele pudesse responder, um som da parte de baixo nos fez congelar. Era o inconcebível som da porta da frente se abrindo. Os olhos do menino se arregalaram de terror. Eles estão aqui, vi suspor. Peguei sua mão, puxando-o para cima. Precisamos ir agora. Saímos sorrateiramente do quarto e meu coração estava batendo tão rápido que eu achava que nos entregaria. O corredor parecia interminável, um descenso ao perigo desconhecido. Foi então que os vi,
sombras mais escuras do que a escuridão ao nosso redor, se movendo com uma fluidez decididamente inumana. Elas estavam subindo as escadas. "Há outra saída?" sussurrei urgentemente. Ele acenou, apontando para uma janela no final do corredor. Sem hesitar, eu o peguei e corri. Atrás de nós, eu podia ouvir a sombra se aproximando, um som como folhas secas deslizando pela calçada. Eu lutei com a trava da janela, ciente do perigo que se aproximava. Finalmente, ela cedeu e eu abri a janela, sentindo uma rajada de ar frio em meu rosto. "Segure-se firme", disse ao menino, e sem me permitir pensar, saltei para o telhado inclinado. As telhas estavam escorregadias com musgo, traiçoeiras sobre meus pés. O menino se agarrou a mim como se fosse uma tábua de salvação. Abaixo de nós, o chão parecia inexplicavelmente longe. Um som vindo da janela me fez me virar. Uma sombra se esvaindo, estendendo-se na nossa direção com tentáculos de escuridão. O menino gemeu, enterrando o rosto em meu ombro. Não havia outro lugar para ir exceto para baixo. Eu saltei. O impacto me tirou o ar e fez meu tornozelo doer, mas eu não tinha tempo para avaliar o dano. Eu cambaleei e me levantei, com o menino ainda em meus armos, e corri. O campo de milho apareceu diante de nós, as hastes balançando suavemente na brisa, as folhas batendo em meu rosto enquanto eu corria cegamente para frente. Não sei quanto tempo corremos, podiam ter sido minutos ou horas. Tudo o que eu sabia era a queimação em meus pulmões, o peso do menino em meus armos e o perigo constante de que a qualquer momento aquelas sombras emergissem do milho e nos arrastassem ao inferno que haviam levado os Ferreira. Finalmente, misericordiosamente, conseguimos escapar do campo de milho. Meu carro estava onde o havia deixado, um farol de normalidade nesta paisagem de pesadelo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a porta. Ao colocar o menino no banco do passageiro, olhei para trás para a casa de fazenda. A casa estava silhuetada contra o sol poente, suas janelas escuras e vazias, mas eu poderia jurar que vi movimento atrás de uma dessas janelas, uma massa de sombras que se contorcia e fazia minha pele arrepiar. Entrei no carro e saí da entrada, deixando a brita voar atrás de nós. No retrovisor, assisti a fazenda se afastar, uma mancha escura na paisagem que parecia pulsar com uma energia malévola. O menino estava em silêncio ao meu lado, os olhos fixos na estrada à frente. Eu queria dizer a ele que tudo ficaria bem, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, porque eu sabia que lá no fundo nada nunca estaria bem novamente. Enquanto acelerávamos em direção à cidade, em direção à segurança e à racionalidade em um mundo que fazia sentido, não consegui me livrar da sensação de que estávamos apenas adiando o inevitável. Algum dia, de alguma forma, aquelas sombras nos encontrariam novamente, e quando o fizerem, Deus nos ajude. Os limpadores de para-brisa lutavam uma batalha perdida contra a chuva torrencial enquanto eu escaneava a escuridão em busca de qualquer sinal de vida na estrada desolada. Foi então que o vi. Uma figura solitária iluminada pelos meus faróis, o polegar estendido no universal sinal de carona. Sempre me ensinaram a nunca pegar estranhos, mas algo na desesperação de sua postura me fez desacelerar. Mal sabia eu que esse simples ato de bondade me mergulharia em um pesadelo do qual talvez nunca conseguisse escapar. Meu nome é Lucas, um caminhoneiro que já viu sua cota de estradas solitárias e encontros estranhos, mas nada em meus anos na estrada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite tempestuosa na estrada 28. Quando parei, o caroneiro correu até a porta do passageiro, abrindo-a e praticamente mergulhando para dentro. A luz do interior revelou um homem na casa dos 30, encharcado até os ossos, com olhos selvagens que se moviam nervosamente pelo interior da cabine. "Obrigado", ele ofegou, passando a mão pelos cabelos molhados. "Achei que ia ficar preso aqui a noite toda." "Sem problema", respondi, tentando ignorar a sensação desconfortável que se formava no meu estômago.
Para onde você está indo? A próxima cidade seria ótimo, ele disse, a voz tensa. A propósito, eu sou o Alex. Lucas, respondi, voltando a acelerar na estrada. Prazer em te conhecer. Por alguns minutos dirigimos em silêncio. O único som era a chuva batendo no teto e o barulho ritmado dos limpadores de para-brisa. Olhei para o meu passageiro, notando como ele estava inquieto, com os olhos constantemente verificando o espelho retrovisor. Então, o que traz você para fora numa noite como esta? Perguntei, tentando quebrar a tensão. Oh, você não acreditaria se eu contasse, ele disse quase de forma maníaca. Experimente me surpreender, respondi, mantendo um tom leve. Eu já ouvi algumas histórias bem estranhas. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e quando falou novamente, sua voz era pouco mais do que um sussurro. Estou fugindo de algo que não é humano. Senti um arrepio percorrer minhas espinhas, mas forcei uma risada. Como um urso ou algo assim? Alex virou-se para mim, os olhos arregalados e febris. Não, Mara, algo muito, muito pior. Ele matou meus amigos, despedaçando-os bem na minha frente. Eu mal consegui escapar. Meus nós dos dedos ficaram brancos no volante enquanto processava suas palavras. Parte de mim queria acreditar que eram apenas os devaneios de um louco ou uma jogada de mau gosto, mas o terror cru em sua voz era inegável. O que exatamente você viu? Perguntei, minha curiosidade superando o meu medo. Alex estremeceu, abraçando-se firmemente. Estávamos acampando no campo, sem sinal de celular, sem outras pessoas por milhas. Era para ser um fim de semana divertido, mas na segunda noite ouvimos um som que nunca tinha ouvido antes. Não de animais, não de humanos, simplesmente errado. Ele fez uma pausa, engolindo seco. Eu queria dizer para ele parar, que não queria ouvir mais, mas não conseguia encontrar minha voz. Tentamos sair para pegar nossas coisas e ir embora, mas ele nos encontrou. Essa coisa era enorme, coberta de dentes e garras, e Deus, o cheiro de carne podre e enxofre. Lágrimas escorriam pelo rosto de Alex, seu corpo inteiro tremendo como se fosse feito de papel. Ele recordou sua amiga Sarah gritando por tanto tempo que eu senti o vômito subindo na minha garganta, minha mente girando com as imagens horríveis que suas palavras evocavam. Como você escapou? Perguntei. A risada de Alex era birra, beirando a histeria. Sorte pura. Eu corri, não olhei para trás, não parei. Apenas corri até chegar na estrada. E agora, eu acho que ele está me seguindo. Como se em resposta, um rugido ensurdecedor cortou o som da chuva. Era como nada que eu já tivesse ouvido antes. Uma mistura do rugido de um leão, o uivo de um lobo e algo distintamente sobrenatural. O carro fez uma curva e eu recuei instintivamente, lutando para recuperar o controle. Alex sussurrou, seu fresgreze. Oh Deus, ele me encontrou. Apertei o pé no acelerador, o velocímetro subindo enquanto corríamos pela noite. A chuva caía mais forte, agora obscurecendo minha visão, mas eu não me atrevia a desacelerar. Precisamos chegar à cidade, disse, tentando manter minha voz firme. Haverá pessoas lá, luzes de segurança. Alex balançou violentamente a cabeça. Não, você não entende. Ele não vai parar. Ele vai matar todo mundo. Precisamos levá-lo para longe, para algum lugar isolado. Parte de mim sabia que ele estava certo. Se essa coisa era real, se era tão perigosa quanto Alex descreveu, não podíamos arriscar levá-la para uma área povoada. Mas a ideia de levá-la intencionalmente para a floresta, longe de ajuda, fazia meu estômago revirar novamente. Mais perto agora, no espelho retrovisor, vislumbrei um movimento, algo enorme se movendo muito rápido para seu tamanho. Estava se aproximando de nós, e Alex gritou, apontando para um desvio. Na chuva, eu teria perdido a velha estrada de madeira. Fiz a curva, o carro saculhando violentamente enquanto viramos na estrada de terra que levava para a floresta. Para onde vai isso? Perguntei, lutando para manter o carro na estrada cada vez mais traiçoeira. Uma antiga pedreira, Alex respondeu, os olhos arregalados. É bem profunda. Se conseguirmos atraí-lo para dentro... Ele não precisou terminar seu pensamento. A velha estrada de madeira parecia interminável. Cada curva revelava apenas mais escuridão e chuva pesada.
Os rugidos a nossas costas estavam ficando mais perto, e finalmente a estrada se abriu em uma grande depressão em forma de bowl, a velha pedreira. Pisei no freio e o carro derrapou pelo solo lamiento antes de parar à beira de um primicípio. E agora? Eu arrefeguei. Meu coração batia tão rápido que pensei que ia explodir do meu peito. Alex já estava abrindo a porta. Vamos correr e nos separar para que ele nos persiga. Quando estiver no centro... Suas palavras foram interrompidas por um rugido ensurdecedor, e então eu o vi. Nada poderia ter me preparado para o horror que emergiu da linha de árvores. Era enorme, facilmente do tamanho de um elefante, mas com uma aparência distorcida, quase insetoide. Múltiplos olhos brilhavam em um amarelo doentio na escuridão e sua mandíbula estava cheia de fileiras e mais fileiras de dentes em forma de adagas. Eu não precisei ser avisado 2 vezes. Corri para a direita, meus pés escorregando nas pedras molhadas enquanto contornava a beira da pedreira. Atrás de mim, podia ouvir os passos pesados da criatura, o som de suas garras arranhando a pedra. Risquei um olhar por cima do ombro e imediatamente desejei não ter feito isso, pois a criatura estava bem atrás de mim, tão perto que senti o seu hálito quente e podre. Naquele momento, tinha certeza de que estava prestes a morrer. Mas então a voz de Alex ecoou do outro lado da pedreira. Ei, seu bastardo feio! A cabeça da criatura virou-se em direção ao som, distraída momentaneamente. Era a abertura que eu precisava. Corri para cima de uma encosta íngreme e para um terreno mais alto. Do meu novo ponto de vista, podia ver toda a pedreira. Alex estava do outro lado, acenando os braços e gritando. A criatura estava no centro, sua enorme cabeça girando entre nós, como se estivesse tentando decidir qual presa perseguir. Foi então que percebi a fissura se espalhando pelo solo da pedreira. A chuva havia saturado o solo, e o peso da criatura era demais para a superfície instável. Alex viu isso também. Seus olhos se arregalaram de compreensão e nos encaramos do outro lado da pedreira, um acordo silencioso entre nós. Essa era a nossa chance. Começamos a gritar, acenando os braços, fazendo tudo o que podíamos para enfurecer a criatura. Ela soltou um rugido que sacudiu o ar e se lançou em direção ao centro da pedreira, com a intenção de atingir um de nós. Por um momento, a criatura parecia estar suspensa no ar, seus olhos brilhantes arregalados em aparente surpresa, e então, com um som como o de um deslizamento de terra, ela despencou nas profundezas da terra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex e eu estávamos dos lados opostos do novo abismo, ofegantes e tremendo. Lentamente e cautelosamente, voltamos para o carro, e nenhum de nós falou enquanto dirigíamos de volta à estrada. Os primeiros raios do aurora começavam a espiar pelas nuvens. A tempestade havia passado, mas eu sabia que o pesadelo estava longe de acabar. Sobrevivemos, mas a que custo? E se houvesse mais daquelas coisas lá fora? Olhei para Alex e vi em seus olhos o mesmo olhar assombrado que sabia que havia no meu. Tínhamos vislumbrado um mundo além de nossa compreensão, enfrentado um horror que desafiava explicações, e agora teríamos que viver com esse conhecimento. Enquanto retornávamos à estrada 28 em direção à cidade mais próxima, com qualquer semelhança de normalidade que pudéssemos encontrar, fiz uma promessa silenciosa de que nunca mais faria carona. Percebi que alguns riscos simplesmente não eram arriscados, mas no fundo sabia que o verdadeiro perigo não estava ao lado da estrada, estava lá fora, na natureza, nos lugares sombrios do mundo, e mais cedo ou mais tarde, voltaria. Tudo o que podíamos fazer era esperar que estivéssemos prontos quando isso acontecesse. No momento em que a luz se apagou, eu soube que não seria um trabalho de babá normal. Mas quando ouvi aqueles passos pequenos no andar de cima, em um quarto onde 2 crianças deveriam estar dormindo profundamente, meu sangue gelou. Eu nunca acreditei no sobrenatural, mas aquela noite na casa dos Almeida mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o mundo. Meu nome é Lucas, e passei a maior parte dos meus anos de colégio fazendo bicos como babá para economizar para a faculdade.
Sofia e Tiago, de 8 e 6 anos, eram meus clientes habituais, crianças doces, embora um pouco quietas, e seus pais estavam fora em uma de suas noites mensais de encontro. Eu estava me acomodando para o que achava que seria uma noite típica de filmes da Disney e pipoca de micro-ondas. A tempestade estava se formando o dia todo, nuvens escuras se acumulando no horizonte como um aviso ominoso. Coloquei as crianças na cama às 20h30, enquanto o vento uivava do lado de fora e a chuva batia nas janelas em lençóis furiosos. Eu estava deitado no sofá, rolando o celular e assistindo de forma distraída a um programa de reality show, quando um raio iluminou a sala, seguido por um estrondo ensurdecedor de trovão, e de repente a casa ficou mergulhada na escuridão. Ligando a lanterna do meu celular, o feixe cortou a escuridão, projetando sombras longas e sinistras pela sala de estar. Dirigi-me à cozinha, procurando velas ou uma lanterna, qualquer coisa que pudesse combater aquela escuridão opressora. Foi então que ouvi um leve baque vindo do andar de cima, seguido pelo som inconfundível de pequenos passos caminhando pelo chão. Meu primeiro pensamento foi que o trovão havia acordado uma das crianças. "Sofia, Tiago", chamei, subindo as escadas. "É só uma falta de energia, já estou subindo." Não houve resposta, apenas mais passos suaves, agora atravessando o corredor do andar de cima. Subi as escadas, o feixe da lanterna do celular balançando descontroladamente a cada passo. "Vamos lá, pessoal, isso não é engraçado. Vocês deveriam estar na cama." Ao chegar ao topo das escadas, um arrepio percorreu minha espinha. A porta do quarto das crianças estava escancarada, deixando a escuridão transbordar para o corredor como uma tinta preta. Lembro-me claramente de tê-la fechado quando as coloquei na cama. "Sofia, Tiago?" chamei. Minha voz soou pequena, engolida pelas sombras. Olhei para dentro do quarto e a lanterna revelou camas vazias e desordenadas. Onde estavam eles? Uma risada ecoou do final do corredor, aguda e estranha. Não soava como nenhuma das crianças. "Olá?" chamei, minha voz tremendo levemente. "Quem está aí?" Outra risada, mais perto desta vez, e então uma voz cantando que fez minha pele arrepiar. "Venha brincar conosco, Lucas." Ninguém me chamava de Lucas, exceto... Não podia ser. Ela havia partido há anos. "Camila?" Sussurrei o nome que ficou preso na minha garganta, e a temperatura do corredor pareceu cair 10 graus. Meu hálito ficou visível, mesmo sendo verão. "Você se lembra?" A voz pareceu encantada de uma maneira que me fez sentir arrepios. "Eu sabia que você se lembraria. Agora podemos brincar para sempre, como prometemos." Camila, minha melhor amiga desde a infância. A garota que caiu no gelo daquele lago congelado quando tínhamos 10 anos. A garota que a mão não pude controlar. "Isso não é real", murmurei para mim mesmo, fechando os olhos com força. "Isso não pode ser real." Quando os abri novamente, ela estava lá, uma pequena figura pálida no final do corredor, com o cabelo molhado caindo em tufos ao redor do rosto. Seus lábios estavam azuis e frios, mas seus olhos brilhavam com uma luz anatural. "Onde estão as crianças, Camila?" perguntei, lutando para manter a voz firme. Ela inclinou a cabeça e um largo sorriso se espalhou pelo seu rosto. "Você não quer brincar também, Lucas?" Ouvi uma outra risada, desta vez das trás de mim. Virei-me rapidamente para ver Sofia e Tiago ali, com os olhos vidriados e desfocados, de mãos dadas com algo, uma figura escura e sombria que parecia mudar e fluir como fumaça viva. "O que você fez com eles?" exigi, meu medo se transformando em raiva. O sorriso de Camila vacilou. "Estamos apenas brincando como costumávamos. Você não se lembra de quão feliz era?" Lembrei-me dos longos dias de verão que passamos explorando as florestas atrás de nossas casas, das tardes contando histórias de fantasmas e planejando nosso futuro, e daquele último dia trágico de inverno no lago. "Isso foi há muito tempo, Camila. Você não deveria estar aqui." O rosto dela se torceu de raiva. "Você prometeu", disse. "Você disse que seríamos melhores amigos para sempre." A casa começou a tremer, os quadros nas paredes balançando.
A figura escura segurando as mãos de Sofia e Tiago cresceu ainda mais, e tentáculos de escuridão se estenderam em minha direção. Eu recuei, minha mente correndo. Como você luta contra um fantasma? Como eu poderia salvar duas crianças de algo que mal entendia? E então me ocorreu a promessa, a única coisa que me assombrou por anos após a morte de Camila. Você está certa, Camila, disse, forçando-me a olhar diretamente para aqueles olhos ardentes. Eu prometi, e sinto muito, Camila. Sinto muito por não ter podido te salvar. Algo mudou em seu rosto, um relâmpago de tristeza através da raiva. Eu levo essa culpa comigo todos os dias, continuei, e torras de lágrimas escorriam por meu rosto. Desejei 1000 vezes que pudesse voltar e mudar as coisas, mas não posso, e você também não pode. Dei um passo na sua direção, ignorando todos os instintos que gritavam para eu correr. Não foi justo, Camila. Você merecia muito mais tempo, mas não é assim que as coisas são. Sofia e Tiago têm suas vidas inteiras pela frente. Por favor, Camila, deixe-os ir. Por um longo momento, nada aconteceu. O ar parecia denso, carregado com uma energia que eu não conseguia explicar. E então, lentamente, Camila começou a chorar. Não o pranto de um espírito vingativo, mas os soluços silenciosos da garotinha que eu conhecia. Estou com medo, Lucas, murmurou. Não sei como partir. Meu coração se despartiu por ela. Apesar de tudo, apesar do terror dos últimos minutos, tudo o que eu via agora era minha melhor amiga, perdida e sozinha. Está tudo bem, disse eu gentilmente, estendendo minha mão. Estou aqui, vou te ajudar. Quando meus dedos tocaram os dela, um calor se espalhou por mim. Memórias inundaram minha mente. Não apenas daquele dia trágico, mas de todos os bons momentos que compartilhamos. Vi Camila como ela era, cheia de vida e risos. Obrigado, murmurou ela, sua forma começando a desaparecer. Por lembrar, por não desistir. E então ela se foi. A escuridão opressora se dissipou, e eu me encontrei sozinho no corredor. Atrás de mim, ouvi Sofia e Tiago se mexerem, como se despertando de um sono profundo. Lucas, chamou Sofia, sua voz sonolenta. Por que estamos no corredor? Virei-me para eles, um alívio inundando meu ser. Eles estavam bem, confusos, mas bem. Vocês estavam apenas sonambulando, disse abraçando-os. Vamos levá-los para a cama. Enquanto os colocava de volta na cama, as luzes voltaram. A tempestade lá fora tinha passado, deixando para trás uma noite tranquila e estrelada. Afundei-me no sofá, minha mente girando com o que acabara de acontecer. Parte de mim queria descartar isso como uma alucinação vívida causada por estresse e falta de sono, mas eu sabia, lá no fundo, que aquilo era real. Camila havia sido real, e ao ajudá-la a encontrar paz, eu finalmente começara a me perdoar. Quando os Almeida voltaram para casa, contei a eles uma versão simplificada da noite. Disse que foi apenas uma breve falta de energia, nada com o que se preocupar. Eles não precisavam saber do fantasma da minha melhor amiga ou das entidades sombrias que quase roubaram suas crianças. Enquanto dirigia para casa naquela noite, encontrei-me pensando em Camila, em nossa amizade e na linha tênue entre este mundo e o além. Não sei se algum dia vou entender completamente o que aconteceu naquela casa, mas sei que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é lembrar daqueles que perdemos, honrar sua memória e, quando chegar a hora, ajudá-los a encontrar o caminho de volta para casa. Ainda faço bicos de babá para os Almeida. As crianças não parecem lembrar de nada daquela noite, mas às vezes, quando eu estou lá e a casa está quieta, juro que posso ouvir o eco suave de risadas infantis. E isso não me assusta mais. Em vez disso, me lembra de uma promessa cumprida, uma amizade honrada e um adeus aguardado.